Boa Muita noite, honra. Adriana. Seja Boa muito noite. bem-vinda. É um prazer tê-la Obrigada. aqui. Vamos começar. Já estamos aqui com algumas pessoas que já entraram. Entretanto, vão entrando mais pessoas. E eu começo por agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui numa hora com a terapeuta. E hoje vamos falar de um tema muito especial que eu sei que você tem um amor, um carinho muito grande, que é a aromaterapia, não é? Então, mas antes de tudo, eu Exatamente. queria que você se apresentasse, que você dissesse quem é, porque eu sei que você é terapeuta integrativa que faz uma série de coisas maravilhosas. Então, para que todos Uhum. os participantes, todas as pessoas que estão aqui a assistir, saibam quem é a Adriana Brito. Então, Ok. conte-me. Muito obrigada. É uma honra estar aqui como terapeuta e conhecer cada vez mais esse universo de terapeutas que está aqui tão pertinho e a gente fica buscando pessoas que têm essa afinidade. Eu já aqui ao vivo agradeço muito por ter te conhecido. É uma honra de verdade, estou muito feliz por isso. Bom, a Obrigada, Kindala, eu. que é a Kindala, que é onde eu trabalho, resume um pouco da minha história como terapeuta e como esteticista. Na verdade, essas coisas começaram a caminhar em conjunto. Eu, durante a faculdade de estética, no Brasil, Espera, para ser Adriana, esteticista. Oi. desculpa, deixa só ver, porque eu estou-lhe a ver com a imagem está um pouco desfocada, não sei se há alguma forma, ou no sítio onde você tem uma melhor rede, Pois eu já porque troquei estamos a até ver de com rede muitos aqui quadradinhos. e eu também te vejo Uhum. assim. Ah, deixei de Um ouvir o bocadinho som. melhor. Será que agora Uhum. tá melhor? Tá melhor a rede? É, assim, o som não tá mal, mas a imagem não está a grande coisa. Pois já troquei. Ficou sem som. A Lilian, nossa coordenadora, tá falando também, mas agora o som já tá ok, né? Tá, o som está ótimo. Ok, Ah, agora é só a imagem, mas está. não, sim. Vamos ver se a minha fala traduz um pouco mais do que o meu rostinho bonitinho falando aqui online. Então vamos lá. Essa jornada Olha, aí com Joaquina, boa noite. esse. Ó, a imagem também melhorou. Beleza, vamos que Ok, vamos. sim. Essa Então vá, trajetória vamos lá. começou um pouquinho, começando como esteticista. Durante a faculdade de Uhum. estética, no Brasil, para ser esteticista, você precisa de 3 anos e meio aí de faculdade para se tornar esteticista, e foi isso que aconteceu. E algumas das matérias, das atividades, das cadeiras durante a universidade me chamaram a atenção de uma forma de, epa, é por aí que eu quero ir. Dentro da aromaterapia, naturopatia, e eu entrei nesse caminho de pós-graduação ainda dentro da faculdade, fiz isso em paralelo, fiz 2 especializações. Uma como aromaterapeuta, eu fiz 1 ano e 2 meses de aromaterapia, e depois fiz mais 1 ano e 2 meses de pós-graduação em práticas integrativas, o que me tornou terapeuta. Então, continuei trabalhando com a estética, mas com essa vertente de produtos naturais, produtos veganos, livre de certos ativos, e acabei tendo um público que também queria. E a parte da terapia começou a crescer, 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 e a aroma estava sempre em conjunto nesse momento. Então, me tornar terapeuta integrativa, que também é conhecida como terapeuta holística, porque tem o mesmo significado, trabalha aí com o mesmo nível de interação a nível de terapias. Me fez vir para Angola já numa segunda fase, porque eu estou aqui já desde 2007, entre indas e vindas em alguns países. Retornei em definitivo, agora aí tem pouco mais de 2 anos. E o centro de formação que eu trabalho hoje, que é a Kindala, que oferece formações de todas as áreas de bem-estar, incluindo tudo da estética. Eu faço os atendimentos como terapeuta lá. Mas, dependente da terapia que eu utilize, a aromaterapia é, sem dúvida,
o que faz parte de todas elas, né? A aromaterapia pode fazer parte do dia a Olha, dia de todo Adriana, mundo. Uhum. Adriana, veja só se você consegue ficar numa posição, porque senão a sua imagem não fica tão nítida e não se consegue ouvir muito. Vou tentar aproximar um pouquinho mais da luz. Melhor? Sim, acho que sim. Ok, A desculpa, tua imagem para continua mim só tá falando. perfeita. Nada, sem problema. Bom, então, nessa jornada, a aromaterapia acabou ganhando um destaque muito grande aí dentro das minhas atividades como um todo. E o que me chama muito a atenção nessa caminhada é que a aromaterapia é muito acessível. Ela está na internet, ela está no Google, eu tenho nas farmácias. Qualquer pessoa tem acesso a um vidrinho de óleo essencial. Mas da mesma forma que ele é um líquido valioso, com que tem aí milhares de possibilidades, ele pode se tornar algo que não tenha grandes resultados e até prejuízos a níveis de saúde e emoção, se ele não for usado da mesma forma. Então as pessoas falam assim, não, Nossa, você é doida, você é a primeira pessoa que eu escuto falar que um óleo essencial pode fazer mal. Como assim? É natural, é puro, é natureza. Mas tem uma frase muito simples que eu costumo utilizar em todas as minhas formações, que é: não é porque é natural que não pode fazer mal. Então, o que precisamente. diferencia, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Na aromaterapia não é diferente. Então, a Ok. utilização arriscada, a utilização sem conhecimento, pode lhe trazer uma contramão no objetivo de uma forma muito ruim, muito ruim. E é isso que eu tento evitar. É meu papel como aromaterapeuta e informar muito além do que indique simplesmente. Até porque eu não me associo a nenhuma marca em definitivo. Eu trabalho com multimarcas, eu trabalho com a marca do cliente, com a marca do aluno e não falo de aromaterapia para vender óleos. Eu falo de aromaterapia no intuito de informar, no intuito de tornar acessível e pura a informação, que para mim faz Espera, toda a diferença. Adriana. Então existe uma diferença, não é? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Entre as pessoas que vendem, né, que informam porque estão a vender o produto, e uma profissional dentro dessa área, não é? Então, quer dizer que nem toda a gente que vende óleos essenciais é aromaterapeuta. Tem esse conhecimento e essa formação, certo? Exatamente, exatamente. Para eu me tornar E faz uma aromaterapeuta, grande diferença, de facto, não é? Porque uma muito. coisa é eu saber o que é que eu estou a fazer e o que é que eu estou a recomendar, outra coisa é eu estou a comercializar e vou acertando mais ou menos, ou porque ouvi dizer, ou porque li em algum sítio, mas não porque estudei, sou uma especialista e certificada, autorizada para não só dar a formação, não é? Mas orientar e aconselhar, não é? Exatamente. Eu vou te explicar por quê. Para me tornar Uhum. aromaterapeuta e conseguir prescrever uma sinergia, indicar um óleo, eu estudei puramente aromaterapia por 1 ano e 2 meses. E se você me falar Uau. assim, nossa, Adriana, você sabe tudo de aromaterapia? Não, eu sigo aprendendo. Então, eu Uhum. aprendo todos os dias, existem substâncias diversas, eu troco com profissionais que estão na área há mais tempo do que eu. Então, eu tenho um conhecimento, sim, amo, sou a curiosa dos olhos também, mas eu entendo que isso é um aprendizado constante, é um aprendizado É. enorme e que não para em abrir uma cartilha e dizer lavanda é bom, lavanda faz dormir. Lavanda é bom para quem? Opa, tem gente que não faz bem a lavanda? Tem muitos casos que eu não posso utilizar lavanda. Olha, lavanda é maravilhoso, mas não é porque é da marca A, da marca B ou da marca C. É porque aquela pessoa, naquele momento emocional ou físico, não tem indicação para lavanda. Ou, Ok. mais além, quem é minha aluna aqui vai entender. Olha, entrou a Ana aqui,
que a Ana Ramos, que entrou aí, já teve contato comigo, expliquei um pouquinho para ela e tá aí que não vai me deixar mentir. Em alguns momentos que você... Adriana, espera. Fica só focada numa parte, porque cada vez que você mexe, vem os quadradinhos. Então, quando você fica assim um bocadinho paradinho, assim, tipo assim, já conseguimos ver melhor. Ariana, Não sei se eu vou sofrer de falar paradinho. Eu sou uma pessoa que se mexe o tempo todo, mas eu vou me concentrar aqui. Eu sei, estou a ver. É só porque a qualidade da câmera para as pessoas poderem ver como você é linda e maravilhosa, então é só mais nesse sentido. Ok, mas Combinado, vou desculpe, me concentrar continua. aqui, sem problema. Então, quando eu estava falando da utilização, algumas pessoas que não estão preparadas emocionalmente ou fisicamente para um determinado aroma, elas também podem não ter afinidade olfativa. Oh, meu Deus, o que é afinidade olfativa Okay. com óleo E essencial? como é que uma pessoa sabe disso, Ana? Como é que você faz essa pesquisa? Como é que você chega a essa conclusão que aquela pessoa não deve utilizar a lavanda, por exemplo? Primeiro, existem algumas substâncias químicas que compõem o óleo essencial. A gente está falando de extrato puro de planta, mas são químicos. É uma substância química extraída de uma planta. Algumas substâncias que eu consigo encontrar ali dentro, eu sei que a lavanda, vamos falar da lavanda, que é uma das mais conhecidas. Ela é a lavanda officinalis, que é produzida na França. Ué, mas outros países produzem lavanda. Angola produz lavanda, o Brasil produz lavanda. Mas as moléculas que nascem em uma determinada condição de temperatura, altitude e pressão, não produzem a mesma molécula. A mesma planta que nasce aqui, com a temperatura daqui, com a altitude daqui, com a pressão daqui, não implode na planta a molécula que nasce na França, com outra temperatura, com outra pressão. Ai, Adriana, como é que isso? Quem te contou? Isso está num documento chamado Carta Cronográfica. A carta que vem é como o BI do óleo. Vamos parar de falar nome complicado. O BI do óleo, aquela identidade química que compõe aquele óleo. Quando eu sei que aquele óleo que nasceu lá na França, aquela plantinha que nasceu lá na França, antes dele ser envasado, ele é pesquisado quimicamente. Quando a gente lê o químico que compõe ali, ele tem uma das substâncias que prevalecem muito, que é o linalol. Eu tenho linalol numa presença muito forte na lavanda que nasce na França. Mas a lavanda que nasce aqui, que nasce no Brasil, embora sejam maravilhosas, elas não têm uma quantidade de linalol tão grande quanto a da França. Elas têm quantidades maiores de cânfora. Então, vamos analisar quimicamente. Deixando bem claro que eu não sou farmacêutica, não sou química. Eu estudo óleos essenciais, tá bom? Mas alguém estuda isso, me deu esse documento e todas as empresas que fornecem óleo têm esse documento, tá? É um documento obrigatório para você comercializar o óleo essencial. Então, eu tenho um potinho de uma lavanda que nasceu na França e eu tenho um potinho de uma lavanda que nasceu em outro país e que tem cânfora. O linalol é uma das substâncias que, quando em grande quantidade, te relaxa profundamente e te faz dormir. O cânfora é uma substância boa para dor. Então, a lavanda que nasce nos outros países também tem linalol, mas ela tem cânfora. Então, o tom canforado da lavanda, numa massagem, vai tirar uma dor muscular que é uma maravilha. Você vai sair dali renovada. Vai relaxar? Vai. Vai fazer dormir? Vai. Mas se você comparar com uma outra que tem uma outra substância, as diferenças são grandes a nível de relaxamento. Então, você pode comprar o que você quiser, da marca que você quiser. Você só precisa entender o que está lá dentro desse potinho, para você observar o seu foco. E como é que eu sei que uma pessoa não precisa da lavanda? Existem alguns casos específicos, a gente está falando de um óleo que a composição dele voltada para o emocional está ligada à depressão, ansiedade, insônia. Tem uma série de gente que tem na lavanda. Mas pessoas que têm um nível de depressão
XYZ. Eu não vou taxar eles aqui, descrevê-los aqui, porque é muito complicado a gente dar uma informação pública de algo que remete a uma disfunção específica, e a pessoa que está me ouvindo e vai falar, mas eu tenho isso, ela vai querer fazer e talvez não faça bem para ela. Então, nada disso é feito como receitinha de bolo. A gente analisa caso a caso, e eu posso dizer que dependendo do nível de depressão ou de ansiedade que essa pessoa tenha, ela não deve usar lavanda, porque ela pode não estar preparada emocionalmente para chegar e relaxar de uma vez. Quando a gente chega para uma criança e fala assim, a criança quer brincar, tá um parque maravilhoso, um sol, ela quer brincar. Você fala assim, é hora de sentar. Eu quero que você sente aqui e relaxe. Ela tá olhando o parque. O cérebro dele só quer brincar, 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 brincar. Aí você pega ela bruscamente, senta aqui. Não é hora de brincar. A primeira chance que ela tiver, ela sai correndo, você nem vai ver, ela vai estar no parque. Ela quer fazer o contrário. Então, dependendo do nível de energia, o nível de tensão, o nível de depressão que a pessoa esteja, ela precisa começar a atuar com um óleo mais próximo daquela disfunção que ela se encontra. E aí ela vai ter aquilo como aceitação e vai melhorar. Aí você desce mais um pouquinho. Ela vai ter aquilo como aceitação. Mas deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Como é que você avalia o nível de depressão da pessoa? Porque, em princípio, para você poder fazer uma diagnose, não é? Da depressão, você tem que ser um médico especializado dentro dessa área. Por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra. Como é que você faz essa avaliação e para depois poder recomendar o óleo necessário para aquela pessoa? De duas formas. Nós temos a chamada psicoaromaterapia, que é uma anamnese olfativa. Lá de novo o nome, porque ele às vezes é complicado de entender. Psicoaromaterapia. Não foi inventada por mim. É o sistema dos 13 óleos, inventada por um francês, e é conhecida mundialmente, tá? Nós utilizamos 13 óleos de substâncias antagônicas e nós fazemos, através de uma anamnese olfativa, uma escolha. Essa escolha, o que o nosso nariz diz que, ai, que delícia, ai, esse óleo é muito bom. Se for uma substância pura, nem sempre é apenas porque é bom. É o que você tem em falta no seu organismo e o seu cérebro fala assim, eu quero, me dá mais. O seu sistema límbico, através do bulbo olfativo... Espera que é para as pessoas poderem entender bem. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Imagina, por exemplo, alguém, pode ser dois casos, alguém que já tem uma diagnose de um psiquiatra ou de um psicólogo que a pessoa tem, que tem, por exemplo, um diagnóstico de depressão, não é? E aí você utiliza o óleo a partir do olfato, a pessoa vai identificar aquela que é necessária para aquele momento que ela está a atravessar, é isso? Também. Então, essa é uma das formas, tá? É uma escolha olfativa que, quando ela tem aceitação de alguns níveis de óleos essenciais, a gente foca, a gente percebe o nível de depressão ou de ansiedade que ela se encontra, pela escolha que ela faz. E a mesma escolha feita em momentos diferentes, a mesma escolha, os mesmos óleos, feitos com anamnese em outro momento daquela mesma pessoa, é diferente. Eu tenho pacientes que a gente faz a cada 21 dias a psicoaromaterapia e vai mudando as escolhas, o momento dele mudou. Então, essa é a primeira forma da gente diagnosticar. A segunda forma, que é a avaliação terapêutica, a gente faz com uma anamnese. Quando você está num médico, generalista, whatever, e ele pergunta, dói aonde? Se movimentar dói? Se comer dói? Se andar dói? E ele vai percebendo fatores com determinadas doenças ou disfunções na
análise da terapia integrativa, a gente também consegue. Depressões de níveis diferentes têm sinais diferentes de atitudes, de pensamentos, de comportamentos, que a pessoa vai me contar a história do que está acontecendo. E através de atitudes e posicionamentos dela do dia a dia, como come, como dorme, quanto dorme, o que é ruim, o que é bom, o que aflige, o que deixa feliz, o que deixa triste, os níveis de medo. A gente tem parâmetros para ver, não, essa pessoa está no nível leve, XYZ, e a gente vai trabalhar nessa frequência de óleo. Ah, não, essa pessoa está no nível muito pesado. E quando eu recebo, e é comum, pessoas de níveis muito densos da depressão, eu nunca trato sozinha. Nunca. Eu tenho sempre outros profissionais, porque eu entendo que a aromaterapia é um complemento. Então, eu trabalho, indico para psiquiatras, eu indico para psicólogos, indico para médicos e outras terapias que eu não domino plenamente e eu indico para complementar. Ok. Muito, muito bom. Então, quer dizer que a partir de agora, só ter os frasquinhos não chega, para já tem que haver uma descrição da constituição do produto que está dentro desse frasquinho. Claro. Certo? É óbvio. E como... Se a gente Sim. Diga. Pronto. E depois, como nós não temos, principalmente quem quer utilizar para realmente como terapia e para cura, deve procurar alguém certificado e que entenda o que é melhor, em que situação, em que estado, certo? Exatamente. Por quê? Existem alguns casos, a Ariana vai me ligar e falar assim, olha, eu acabei de comprar um óleo essencial, que maravilha, eu estou utilizando ele todas as manhãs, eu me sinto concentrada, abre a minha mente, eu não fico mais fadigada o dia inteiro, aquele óleo está me deixando com atividade mental assim muito boa, estou trabalhando, estou tendo uma produtividade incrível, Adriana. Usa você, compra, usa, porque teu dia vai ser outro. A Ariana, por acaso, estava a me falar do óleo de alecrim, que é um óleo maravilhoso, boas energias, é um óleo que tem atividades mentais, de conexões neurais, comprovadas cientificamente para pessoas com Alzheimer, para você ver a intensidade da potência desse óleo. Mas algo que algumas empresas não dizem, algo que o Google às vezes não conta, é que ele também é hipertensor. Então, se eu tenho uma pessoa que tem hipertensão, mesmo controlada, a simples utilização de algumas gotas de óleo de alecrim pode me levar a um pico de tensão. E a pessoa vai falar assim, eu não comi nada, eu tô bem, eu tô com a dieta em dia, eu não tô em pico, mas ele faz uma estimulação tão grande que ele pode levar uma pessoa hipertensa a um pico de tensão. Então, o óleo é ruim? Não, ele é maravilhoso. Mas ele é maravilhoso para quem? Essa é a pergunta que deve ser feita. Da mesma forma... Então, diga. Deixa eu te perguntar aqui. Não, você está a viver isso. O simples cheirar, o simples usar, etc. Eu consigo imaginar que quem ingere, sem ter boa orientação, é... ok. Então explica aí para nós como é que isso funciona. Vamos falar de um tema polêmico. Lembrando mais uma vez que eu não tenho nada a ver com nenhuma marca diretamente. Ninguém me patrocina, ninguém me dá nada para poder estar aqui falando. Estou falando de ciência, estudo e comprovação, tá bom? Vamos lá. Por que que eu, Adriana, que tenho a formação de aromaterapia e aromatologia, eu tenho essas duas. O aromatologista, ele pode prescrever ingestão de algumas substâncias. Eu, Adriana, não recomendo ingestão por alguns motivos, tá? Quando a gente coloca qualquer coisa para dentro, a boca entra lá, nós temos ácidos e substâncias que compõem a nossa digestão e eles vão entrar em processo metabólico de alguma forma aí dentro do nosso corpo. Também não sou médica, devo ter médicos aqui que eu já vi, alguns entrando que eu conheço, podem até dizer se eu sou louca. E pode dizer que eu sou louca ao vivo.
tá? Porque a gente estuda para isso. Olha, falei numa médica, ela tá aí, ó. Olha, nossa querida Muito doutora Sheila obrigada. Gonçalves, pneumologista, também terapeuta. Muitos médicos por aí. Então, não recomendo, não indico de forma nenhuma por causa do químico e metabólico que o nosso corpo faz. E o óleo essencial, mesmo sendo puro, mesmo sendo de uma marca XPTO maravilhoso, para ele estar aqui dentro do potinho, ele passou um processo químico. Alguns são envolvidos solventes para que o óleo saia da casca, saia da folha, saia da flor, saia da raiz, para que a gente tenha acesso. E mesmo podem deixar resíduos. E o óleo é algo tão concentrado, que muitas vezes o nosso corpo não está pronto para aquilo. Então vamos comparar com uma fruta, tá bom? Eu vou entrar aí, vamos supor, um óleo de limão. Quem já ouviu falar aí nessas coisas que o tio Google conta pra gente também, que tomar um pouquinho de limão de manhã faz bem, emagrece, faz A, B, C, D. Também não sou nutricionista, tá? Não tô dando receitinha mágica para ninguém. Então, mas muitas pessoas, ao adquirir esse hábito aí com Google, com amigos, etc., começam a sentir mal. Azias, gastrites, parará, parará, porque a ingestão de alguns ácidos, seja ele limão, cítrico em geral, pode fazer bem para uma pessoa e não fazer para outra, por vários motivos. Então, eu tenho aí algumas gotas, né, espremidas do limão fruta na água. Vocês sabem me dizer quanto em frutas representa uma gota de óleo de limão? Chuta aí. Quem chegar mais perto aí nos comentários, eu vou dar um brinde no final da live. Uma gota de óleo essencial de limão. Uma gota de óleo essencial de limão. Quanto ele representa em quantidade de frutas? Quanto é que você acha aí, Ariana, que ele representa? Dá um chute. Ouvindo assim, deve ser assim muito. Deve ser tipo uma gota para 5 limões? 5. Passou longe, você não vai ganhar brinde. Ele Então, é mais ou é menos? Muito mais. Uma gota de óleo essencial de limão, uma gotinha, representa, em termos de frutas espremidas, a fruta espremida tem água, tem uma série de coisas. Mas uma gota do óleo essencial de limão representa 100 frutas. 100. Quanto? 100. 100 frutas. Uma centena de frutas. Uma gota. Então, a gente abre alguns alertas. Um deles, se eu tenho um poder tão concentrado assim, dentro de um frasquinho de 10 ml, de um cítrico, tem uma média de 100 a 120 gotas. Os mais densos são... Espera, dá-me só um segundo. Adriana, só um segundo. Só um momento. Deixa eu só aqui. Eu escutei um barulhinho aí diferente. Deve ser, vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Obrigada, doutora Sheila. Obrigada, Desculpa. Lília. Um beijo. Não estava a ouvir bem. Podes continuar. Ok. Então, se eu tenho uma gota de óleo de limão que representam 100 frutas, o que você acha que vai acontecer com essa gotinha ou essas gotinhas que caírem no meu copinho de água e eu beber? A intensidade disso é muito grande, Ariana. Então, só a Adriana que fala isso não, tá? Tem um documentário free na Netflix que fala sobre algumas terapias, fala sobre a parte boa, fala a parte incrível, a parte transformadora de várias terapias e fala também daquilo que chama a atenção por pessoas fazerem de uma forma errada. O nome desse documentário é A Indústria da Cura. No Netflix, e não é a Adriana que está lá falando. Então, é muito fácil as pessoas... Adriana, repete o nome. Adriana, por favor, repete o nome porque não sei. Tá. A Indústria da Cura. Está no
do Uau. Netflix. E o primeiro capítulo, eu mostro sempre ele nas minhas aulas, tá? Esse documentário eu sempre mostro algumas partes nas minhas aulas para as pessoas entenderem. Então, a Carlinha, sua linda, minha aluna também, um beijo, ela assistiu comigo o documentário. Então, ele mostra ali que muitas pessoas, no intuito de buscar soluções, de terem respostas, de quererem o bem para o seu familiar, e a pandemia fez isso crescer absurdamente, porque as pessoas entraram em níveis de desespero, tudo em prol do bem-estar, da sair da depressão, de melhorar a qualidade de vida, e acabaram cometendo abusos, tá? Então, ele mostra ali coisas fantásticas, aromaterapeutas e terapeutas integrativos dentro de hospitais. No Brasil, isso também já é possível, já é permitido. O nosso Sistema Único de Saúde público no Brasil já aceita e já reconhece 28 práticas reconhecidas pela medicina. E a aromaterapia é uma delas, reconhecidas no Brasil pela medicina. O meu artigo de finalização da pós-graduação foi publicado numa revista médica no Brasil e ele fala sobre a utilização de óleos essenciais no pós-câncer, na recuperação dessas pessoas e no avanço que isso significa. Então, a gente não está falando de achismo, a gente não está falando do cheirinho bom, a gente não está falando de perfume, a gente está falando de substâncias químicas puras e que fazem efeitos físicos, emocionais, espirituais, para quem utiliza para algumas práticas religiosas. Não necessariamente ele é indicado para isso, mas o produto me permite elevações de vibração. Então, pessoas que trabalham com níveis vibracionais diferenciados têm um benefício incrível com a utilização dos óleos essenciais. Até no Reiki, a gente utiliza o Reiki como alguns óleos de vibração mais alta, mais pura, na palma das mãos, antes da imposição e da elaboração dos símbolos. E você sente uma energia ainda melhor. Então, a gente tem aí a aromaterapia como uma ciência incrível, um poder de utilização fabuloso. E eu estou falando de resultados obtidos e reconhecidos pela medicina sem ingestão. Nada, eu não preciso beber, não posso e não devo beber. Adriana, peraí, então eu vou só cheirar esse negócio aqui e vai fazer efeito? É assim? É só cheirar e funcionou? Sim, é simples assim. A cosmética, hoje em dia, utiliza também de gotinhas de óleo essencial em alguns produtos, em alguns cosméticos, e ele também faz esse efeito porque ele consegue ser absorvido através da epiderme quando em conjunto com uma base neutra. Então, as pessoas que têm aquele hábito assim, isso aqui é bom. E uma base neutra, vou pingar aqui. Quando nós estamos a falar de base, Adriana, Vou te explicar. Quando nós estamos a falar de uma base neutra, estamos a falar o quê? Vou te explicar a base neutra. Deixa eu explicar primeiro quando ele encosta aqui na mão. Então, muita gente usa o óleo assim. Botou na palma da mão, faz assim e cheira de manhã. Muita gente faz isso. Ah, é bom? Você sentiu o cheiro. Mas aquilo que ficou aqui não tem capacidade de absorção na minha pele. Ele ficou boiando aqui e secou. E aí eu fui pra rua. A gente mora num continente que é fresquinho, né? A gente quase não tem sol, é isso? Aqui no continente africano. E aí a pessoa faz assim, se maqueia, vai para o trabalho feliz. Aí depois fala assim para a esteticista: olha, aquele produto que você usou em mim manchou minha pele, não gostei. Mas ela deixou um produto ali químico secar na pele e ele permanece na epiderme. O óleo essencial não tem gordura, ele não tem lipídio. Então ele tem dificuldade de absorção e ele fica boiando ali partículas dele na sua epiderme. E aí, ao expor ao sol, eu posso literalmente manchar, queimar. Opa! Então, como é que eu uso na pele? Quando eu tenho um creme neutro, quando eu tenho um óleo vegetal, ou quando eu tenho um gel neutro, é o que a gente chama de base. Eles servem para dar o lipídio necessário para que a nossa epiderme consiga absorver o óleo essencial.
A base, o óleo, a gente chama de o amigo do dono da casa. Então, o óleo essencial sozinho não entra, porque ele não é amigo do dono da casa. Mas o creme é, o óleo é. Aí o óleo chega lá na portinha e fala assim... O creme é. Ui, ui, entrou uma chamada aí, eu acho. Entrou algum barulhinho aí. Então, sim. o óleo essencial sozinho, o óleo essencial sozinho não vai ter aquela absorção. O creme e o óleo vegetal, que são amigos ali do dono da casa, vão chegar aqui, encostar e falar assim: vem comigo que eu te deixo entrar. Vem comigo que você entra na casa. E aí os dois conseguem a penetração cutânea e a pele absorve porque ali tem lipídio. Então eu consigo um óleo de coco normal, virgem, desse que a gente compra nas moças aqui na rua, com umas gotinhas de óleo essencial, eu consigo fazer permeação cutânea. E ele faz um efeito sistêmico. O que é isso? Vamos traduzir esse negócio. Quando eu faço, vamos lá, eu pego uma pessoa, funciono a veia dela aqui, faço um exame de sangue. Colhi e vi o que tem no sangue dela. Ok. Faço a penetração do óleo essencial através de absorção cutânea com óleo vegetal e óleo essencial. Daqui a 20 minutinhos eu vou e colho o sangue de novo. As moléculas que permearam fazem diferença no exame de sangue. Elas estão presentes e elas entram na corrente sanguínea e ficam ali agindo até 90 minutos. Então, para que eu vou beber? É diferente. A minha camada da minha mucosa aqui dentro, porque reveste todo o meu corpo, a minha parte de absorção alimentar, hídrica e etc., não tem essa capacidade de absorção que a nossa pele consegue fazer. Então, eu não preciso... Ok, espera, Adriana. Nada. Espera. Deixa eu só aqui perguntar. Mas, não citando marcas, existem... estou aqui a pensar, estou aqui em estado de choque dos conselhos que eu tenho estado a receber então. Então, é assim, não querendo citar marcas, mas existem marcas muito conceituadas no mercado que têm um género de um protocolo para consumo. Então, como é que isso funciona? Olha, funciona. Isso é bom? Isso é mau? Estamos a ser enganados? Como é que é? Ariana, muitas pessoas fazem ingestão a longo prazo e não têm efeitos colaterais imediatos. E muitas pessoas, na primeira ingestão, sim, têm efeitos horríveis. Até úlceras gástricas são relatadas com ingestão de óleo essencial. Então, é uma substância que vai ser ingerida, vai ser processada e não existem estudos que comprovem exatamente a forma da absorção. Então, algumas marcas recomendam cápsulas gelatinosas para que a cápsula dê mais um tempo e o óleo seja absorvido em outro local, em outra área, XYZ. Isso é bom? É ruim. É ruim porque a gente não está preparado para um nível de quantidade excessivo de concentração do óleo. Então, as pessoas indicam porque muita gente não tem efeito colateral no início. Você quer beber o óleo? Ok, você vai beber o óleo. Você quer beber cerveja, vinho, álcool, droga? Anyway, se você tem um propósito para aquilo e aquilo não te faz mal, ok, mas eu, como aromaterapeuta, conhecendo riscos, indicações e perigos que eu posso oferecer para aquela pessoa, não utilizo e não recomendo. E a gente vê algo muito mais grave acontecer quando se trata de criança. Porque as crianças não têm, às vezes, a percepção de dizer exatamente o que está acontecendo. De falar, eu estou com azia, o meu estômago dói, ou isso não está me fazendo bem. E eu tenho mães do espectro autista, que são minhas clientes, que a gente trabalha crianças com autismo, que o óleo essencial é maravilhoso, que no desespero de atacar todas as vertentes, deram muitos óleos para as crianças beberem. E quando chegam para mim
com uma bolsa de óleo assim, rechonchuda, cheia de coisa. Eu uso isso. Eu limpo tudo, tiro a ingestão e a gente tem melhora significativa na primeira semana, sem ingestão. Então, mais uma vez, eu não sou médica, não recrimino. Tem pessoas que mandam comer e beber milhões de coisas na face da terra em prol do bem-estar, da saúde, da melhora, do emagrecimento, etc. e tal. Eu estou aqui para falar de algo que eu conheço, os efeitos colaterais e que é tão bom, é tão eficaz que não precisa se expor a esse risco. Não tem necessidade. Não tem. E outra, quem vende óleo, as pessoas que vendem óleo simplesmente, elas querem que seu óleo dure ou que ele acabe rapidinho. Eu preciso que seu óleo acabe rapidinho para vender o segundo frasco, né? Então, as mesmas empresas pedem para você ingerir hiperdosagens para as massagens, hiperdosagens para os difusores de ambiente, aquele eu tenho até um aqui, ó, no canto da minha casa. Tem? Esses difusores que a gente utiliza e sai a fumacinha. Tem pessoas que colocam 10, 15 gotas de óleo. Gente, tantas plantinhas já não estão mais aí porque elas doaram as moléculas dela pra gente. Eu não preciso disso. Eu coloco uma gota a cada 100 ml de água no difusor e é suficiente para aromatização. Faz o teste. Não confia em mim? Faz o teste. Bota. Olha, então espera aí. Adriana. Diga. Então, espera. Eu agora estou aqui a lembrar-me de todas as receitinhas que eu tenho ouvido e tenho recebido as recomendações. Então, quando você mistura vários óleos essenciais, uma gotinha disto ou 2 gotinhas daquilo, num copo com água, você está tomando uma bomba. Sim. Você mistura remédio de cabeça com remédio para estômago, remédio para dor e remédio para dormir? Não. Eu estou a falar dos óleos essenciais, né? Sim, mas eu estou fazendo uma analogia com o remédio, porque eles são comparados em termos de químicos e efeitos à medicação. Você faz isso, você toma remédio para dor de dente, remédio para dormir, para cólica, remédio para gripe, tudo misturado macera eles assim, puf, bota tudo de uma vez. Então, por que você vai pegar substâncias químicas que existem, substâncias químicas aqui, detalhadas quimicamente pela empresa que invasou, você vai misturar todas elas de uma vez e mandar para dentro e ainda percebendo que são substâncias extremamente concentradas e fazem parte aí de uma mistura que você nem sabe o que é exatamente. Se uma pessoa é hipertensa, ao sentir o cheiro do alecrim, tem um pico de hipertensão, se ela beber, o que você acha que pode acontecer? Fica aí uma dica para não fazer. Então, o essencial, ele pode estar presente em tantas coisas da sua vida. Olha, eu trabalho na rua, por exemplo, eu não tenho aquele difusor para ficar cheirando ali. A Adriana falou que é só para cheirar. Como é que eu vou ficar sentindo aquele cheirinho ali o tempo todo se eu trabalho na rua? A gente tem colares, difusores, que você pendura no pescoço. Isso aqui não sou eu que faço, não, tá? Isso aqui vem tudo da China, gente. China faz essas coisas assim, gente, e é acessível a todo mundo. Então, ele abre aqui e ele tem um feltro. Mas olha, Adriana, a sua imagem não está nada boa. É uma pena mesmo grande que eu acho que nós vamos ter que repetir esta live. Que é para sair assim bem direitinha, para a informação passar bem, porque aquilo que você está aqui a trazer é muito importante mesmo. Okay? Então nós não conseguimos ver muito bem, não estamos a conseguir ver muito bem o colar. Melhorou, sim. Ok. E aí a gente vê as gotas essenciais, os olhos?
uma gota aqui, nessa almofadinha. Fecha. E você utiliza isso aqui no seu dia a dia. Pode ficar... Existem milhões de modelos, formatos, cores e sei lá o quê, tá? E é uma das formas dele fazer parte do seu dia a dia, tá? Ele pode estar aqui dentro da blusa, ninguém viu, e você tá sentindo aquele cheirinho ali fazendo tratamentos. A gente faz tratamentos para ansiedade, foco, concentração no trabalho, problemas menstruais, que a gente tem ali no período picos emocionais, menopausa, com uma gotinha no colar. Ah, mas eu não gosto. Tenho alergia, o meu colar me irrita, eu não gosto. A gente consegue usar isso aqui, ó, no ar-condicionado do carro. Você tá dirigindo ali, no trânsito e você pinga uma gotinha ali e você dentro do seu carro tá ali. Aquele trânsito louco, um querendo passar por cima do outro, e você tá lá, ó, numa boa, tranquilo, indo trabalhar. E N outras maneiras. Tá? Existem uns roll-ons que a gente prepara na psicoaromaterapia. Eu entrego um tratamento que vai durar 21 dias com a pessoa e ela é um roll-on, um perfume pessoal, que a gente chama de perfume pessoal, que a gente rola ele aqui, mas ele tem base vegetal e na hora que você passa ele também tem ácido de carne e vai queimar a sua pele. Ele é feito numa base vegetal. Então existem muitas esses do roll-on, deixa eu só perguntar bem, essas do roll-on são feitas específicas para ter diretamente o contacto da pele. Eu não preciso de um condutor, não é? Não preciso de um óleo digital, nada, ele já está preparadinho só já para passar, certo? Exatamente. Quando você tem um roll-on, ali dentro tem óleo vegetal, tem um óleo de coco, um óleo de girassol, um óleo de semente de uva, tem um óleo e você tem algumas gotas de óleo essencial. Então ele está pronto para utilização. É o seu perfuminho. Meu filho tem um que ele utiliza todos os dias antes para ir para a escola. E por aí vai. Ok. Então, depois desta conversa, eu já vou ficar aqui preocupada. Eu tenho ali uma caixa de uma marca muito boa, que eu agora já fico na dúvida, que já me aconselharam, põe uma gotinha disto, quando tiver disto, dá uma gotinha. Então, pronto, eu tenho que reconsiderar isso e se calhar marcar uma consulta com você, né? Então, se eu quiser, se as pessoas quiserem saber mais sobre esta matéria, como é que o que tem que fazer? A gente oferece a consulta. Adriana? Olha, oi, zelou um pouquinho. Me escuta? Okay. Sim, estou a ouvir bem. Escuto, perfeito. Na Kindala, a gente oferece a consulta de aromaterapia, onde eu vou fazer essa anamnese, eu vou te ouvir para entender quais são os seus questionamentos, os seus objetivos e as suas curiosidades. Você sai dali com tudo explicadinho. E se você tem o seu material, os seus olhos, você leva para essa consulta. Você não tem que comprar nada comigo. Eu vou te ensinar a utilizar dentro daquilo que você tem. E você tem os seus resultados. Então, se você, dentro daquilo que você me mostrou, está usando alguma coisa de forma errada, no horário errado, eu vou trocar. Eu tinha uma paciente que há pouco tempo chegou desesperada com insônia, eu não consigo dormir, eu já estou ficando de mau humor, eu não tenho paciência com a minha família, eu não consigo mais dormir, me ajuda. E eu não só identifiquei problemas relacionados ao emocional, como ela utilizava todos os dias quando chegava do trabalho, o óleo de canela no difusor. Eu adoro canela, adoro. Eu tenho canela todo dia ali no meu quarto antes de dormir. Quem é que dorme cheirando óleo de canela? O óleo de canela é extremamente excitante, excitativo. Ele deixa você assim, ó, ligadona, feliz. O cérebro vai custar para produzir aquela melatonina que ele precisa para te acalmar e te fazer dormir. Então, só por tirar aquela gotinha de canela do quarto dela à noite,
ela já melhorou absurdamente. Então, às vezes, a cura está aí com Uau, você. E a gente só precisa desse uau. apoio. Nossa, tanta falta de informação. Estou aqui a pôr Lute, olá, boa noite. Beijos duplos aqui. Olha, Adriana, é assim, esta live aqui soube-me a pouco. Soube-me a pouco. Então, nós vamos remarcar e zelar que essa qualidade da imagem seja muito melhor, porque as pessoas têm que ouvir, ver, sentir bem, para entenderem bem o que é que você está passando, Sim. né? Então, nós temos aqui mais 5 minutinhos e eu gostaria que Ok. você desse assim, aquela última dica para as pessoas antes delas, por exemplo, comprarem qualquer óleo essencial. O que é que elas têm que ter em atenção antes de começarem a fazer grandes investimentos? Porque os óleos essenciais não são baratos, não é? Exatamente. E pronto, e é preciso, e é uma pena que se tivermos que investir, yeah, tivemos que investir, que investamos numa coisa que realmente é útil, que a gente sabe que vai fazer bem para a nossa saúde e para a nossa família. Então, onde é que eu tenho que ter atenção quando eu for comprar um óleo essencial? Então, vamos lá. Eu acho sim que a gente pode fazer uma outra live com mais ideias e até outros temas, que é um tema muito amplo e eu adoro falar sobre ele, já percebeu. Só que esse horário das 20 é um horário muito congestionado a nível de rede. Então, pode ser isso. Eu, às vezes, faço as lives mais cedo e como elas ficam gravadas, a gente consegue aí uma qualidade melhor por causa do horário, do pico de Ai, utilização. então vamos Pode fazer ser mais isso, cedo. né? Vamos fazer mais cedo, fica gravado, depois as pessoas veem. Exato. Então, vamos lá. Na hora de eu comprar um óleo essencial, eu tenho que primeiro entender qual é o meu objetivo. Então, não é porque fez bem para minha amiga, para minha vizinha ou para alguém que eu vi na internet que vai fazer bem para mim. Então, a primeira coisa, se a minha amiga tomou um remédio para dor de cabeça e ela me dá, eu não vou necessariamente ter a mesma reação. O que faz bem para ela nem sempre vai fazer bem para mim. Puro e simples assim. Então, procura alguém que possa te dar uma informação. Ah, mas eu não quero pagar uma consulta, eu não quero ir num profissional. Existem até na internet mesmo profissionais capacitados. Vê a história daquele profissional, vê quem ele é, aonde ele se formou, com que propriedade ele fala. Na minha aula, eu também sobre outros profissionais que estão dando coisas grátis no YouTube, na internet, e que são válidas, que são credíveis. Então, procura entender primeiro quem dá a informação. Ela está falando com que embate científico, com que nível de confiança eu tenho aquela informação daquele profissional. E eu posso ter grandes resultados, eu posso ajudar a montar o meu kit ali sem grandes riscos. Então, o primeiro ponto é, entenda o seu objetivo e procure alguém que realmente possa te ajudar. Online, ao vivo, mas alguém que tenha capacidade para isso. Não simplesmente alguém que abre uma cartilha, tem uma receitinha e fala uma receita de bolo. Olha, então, deixa-me só, Adriana, então quer dizer que eu posso pedir a alguém que me venha dizer assim, não tenho os óleos essenciais, eu perguntar, você tem carteira de aromaterapia? É isso? Sim. Qual a sua formação de aromaterapia? Como é que você aprendeu isso? E ela vai lhe dizer, olha, eu tenho um livro, eu aprendi, eu fiz um workshop, eu aprendi. Então, nos workshops, você aprende muito mais do que não fazer do que o que indicar para qualquer um. Então, a frequência que eu tenho dos meus alunos são aqueles que utilizam, que têm em casa e que abrem a mente assim, ó, uau, eu estava fazendo errado. Então, é muito mais para um autocuidado. Daí a você ter um conhecimento amplo e indicar para alguém, aí é um segundo passo. É responsabilidade. Muito grande, muito grande. Olha, nós estamos já na nossa reta final, Adriana. Nossa, como uma hora passou assim, muito rápido, né? Voando, Então, voando. definitivamente, nós vamos ter que repetir esta live, até porque esta live vai depois para o YouTube,
para o canal do YouTube da Pranangola, mas nas nossas comunidades, nós temos a comunidade do Praniquilas, nós temos a comunidade de Prana, eu vou passar integral para as pessoas poderem ver, mas vou tirar partes que eu acho fundamental, que é para partilhar com as pessoas relativamente à informação que você nos trouxe, ok? Então é assim, Perfeito. eu sou muito grata pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela partilha do seu conhecimento. Muito obrigada, Adriana. E nós vamos marcar daqui a umas semaninhas, vamos voltar aqui e vamos repetir isto e com uma melhor qualidade, que é para as pessoas poderem ver bem, direitinho, essas coisas bonitas que você mostrou aí e poderem perceber o risco, os perigos que elas correm quando elas tomam ou compram óleos essenciais sem terem um acompanhamento de uma pessoa profissional, realmente uma pessoa certificada de aromaterapia. Eu já fiquei com medo, vou já confessar, fiquei com medo e eu vou mandar este vídeo para algumas pessoas que vendem para pelo menos se elas venderem, mas se forem fazer lá, por exemplo, a formação com você, eu já vou estar mais segura, né? Com certeza. Olha, Muito Adriana, obrigada. um grande beijo, muito obrigada. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui a assistir esta live. Eu espero que, embora a qualidade de imagem não tenha sido grande coisa, mas que vocês tenham tido proveito destes conhecimentos que a Adriana trouxe hoje para nós e que vocês possam aproveitar o máximo dos óleos essenciais, mas de uma forma responsável e com pessoas que sabem do que é que estão a fazer e que estão a falar, ok? Então, muito obrigada e nós vemos-nos dentro em breve, eu prometo, tá? Um grande beijo, Adriana. Até a próxima. Obrigada a todos que estiveram presentes.